Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje a gente tem aqui um convidado, Luiz Zanardo, que é engenheiro de sistemas responsável pelo atendimento da América Latina na Cloudera. Nós devemos fazer, junto da Computer Society, L3E, o capítulo Centro-Norte, uma série de webinars que vai explicar desde os básicos, né, sobre Big Data, que é esse tema que está em voga hoje em dia, e, obviamente, uma tecnologia inicial aí, é o que o Luiz vai tratar nessa sessão de 1 hora, que é sobre o Hadoop. Para quem precisar ou quem tiver interesse, essa sessão está sendo gravada, assim como as demais, e devemos colocar também disponível, assim que possível, no site da Computer Society. Acompanhe pelas redes sociais da Computer Society no Facebook, no LinkedIn, que a gente deve disponibilizar os links por lá. E agora eu vou deixar aí a palavra para o Luiz ministrar a apresentação dele. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Vou iniciar a apresentação relacionada a Hadoop 101. A 101 é basicamente os conceitos básicos dos recursos do Hadoop. Sobre a agenda, né, a gente vai falar mais ou menos 1 hora. O objetivo é falar um pouco sobre mim, um pouco sobre a Cloudera, um pouco sobre o porquê do Hadoop, né, o que aconteceu aí desde 1999 até agora, por que existiu essa necessidade. Pontualmente também um pouco sobre tudo que tem no Hadoop, todos os recursos que tem no Hadoop, um pouco high level, tá? Mas se tiver alguma dúvida um pouco específica, a gente pode falar também, não tem problema. E até no final, aí, quais são os componentes que envolvem o ecossistema da Cloudera em termos de empacotamento de Hadoop, né? Quais são os componentes que a gente atua e talvez até um pouco do porquê, né? Por que esse, por que não aquele. Se tiver aí alguma questão relacionada, a gente pode entrar em detalhes também. Bom, sobre mim, né? Eu trabalho com gestão, informação, tratamento de dados já desde de 98, mais ou menos. Eu trabalhava na época, era desenvolvedor em C e fazia todo o trabalho com as operadoras de telco do Brasil pela Digital Equipments Corporation, uma empresa que não existe mais, na época foi juntada com a Compaq, depois eventualmente a HP comprou, enfim, são aqueles decks antigos. Eu trabalhava lá, era desenvolvedor e trabalhava com tratativas de call detail records em empresas de telecomunicações no Brasil, basicamente trabalhando todos os aspectos de bilhetagem, né, prestação de contas e tudo mais. Eu faço música eletrônica nos tempos, nas horas vagas, hoje não toco mais, sabe? Eu trabalhei na Intel Security como arquiteto de dados de segurança, era uma CAF, tá? Na ArcSight HP também com gestão e correlação de informação. E posteriormente eu acabei trabalhando em algumas empresas no qual eu fui sócio e tal, e até que a Cloudera me contratou, um acqui-hiring, e para ser a pessoa na América Latina, fui o primeiro contratado na América Latina. Hoje a gente já tem aí mais de 20 pessoas, há mais ou menos 9 meses que eu fui contratado, estou nascendo, basicamente. Meu cargo coloco como Name Node da América Latina. Para quem não sabe ainda o que é Name Node, vai descobrir na apresentação. E assim, o meu trabalho é técnico, né? Então eu faço muito a parte de pré-venda, algumas provas de conceito, mas atualmente eu estou trabalhando muito em cima de manter as infraestruturas que existem no Brasil, então garantir que a tecnologia ela não caia em desuso, fazer com que, provar que a tecnologia realmente ela é o que é e que ela veio para ficar, né? Ela não é uma tecnologia passageira. Então, trabalho muito em cima de patch, eu tenho patch em Hive, principalmente nos aspectos de segurança, que é da onde eu vim. Então, tem muita coisa aí que eu vim fazendo nos aspectos técnicos da solução, bem no nível mais baixo possível. Bom, vamos lá. O que é a Cloudera? Ela nasceu aí em 2008, fundada pelo Mike Olson, que era da Oracle.
o Amir, que era do Yahoo, era o diretor de VP de Business Intelligence no Yahoo, e o Jeff Hammerbecker, que era o chefe de ciência de dados do Facebook. Posteriormente eles contrataram, e aí também virou um dos sócios, o Doug Cutting. O Doug Cutting, ele é efetivamente o criador do Hadoop. Ele que deu, ele junto com o Mike, né, que não trabalha no mundo comercial, ele é um professor na universidade, se mantiveu no mundo acadêmico, né, está no mundo acadêmico. E em 2009 foi criada a primeira distribuição do Hadoop fechada, a Cloudera foi a primeira empresa a fazer isso. Em 2011 aí alcançou o patamar de 100 clientes produtivos. Hoje, grandes clientes da Cloudera, tirando o próprio governo americano, a Apple, então quando você conversa com a Siri, você, por exemplo, manda uma informação, fala com ela, você bate num cluster lá com 60 mil nós, mais ou menos, e volta a informação, faz toda a tratativa léxica do entendimento do que está sendo falado e depois retorna. Esse é um grande exemplo, um grande use case de um dos nossos grandes clientes, mas existem milhões de use cases hoje já, a Cloudera já passou o patamar dos 1.000 clientes no mundo. O que a gente, em 2011, aí, ela se expandiu, né, para as universidades, foi criado um programa universitário, no qual hoje no Brasil a gente já tem parceria com algumas universidades. O UNB, inclusive, é uma delas. UNB, UFSCar, USP, FIA, FIAP, PUC do Rio Grande do Sul. E o objetivo, em 2013, aí fechou-se parcerias com uma série de empresas, Oracle, Teradata, todas elas têm appliances, né, com Cloudera, enfim. Enfim, esse é um timeline muito rápido do que é a empresa, né? Então, vamos continuar aqui. Quem nós somos, né? O Doug Cutting é o nosso arquiteto-chefe, o criador do Hadoop. Hoje a gente tem mais ou menos 22 projetos dentro do projeto Hadoop que foram criados, fundados por funcionários da Cloudera. São mais de 90 PMCs, né, e commits de código. Todo mundo na Cloudera programa, até eu que tenho um cunho um pouco comercial acabo programando também, é natural. Tudo é tratado como um Gira. A empresa é totalmente movida por desenvolvimento. Então, se você tem um bug, você vai criar um Gira. Se você tem se você precisa de um notebook, vai abrir um Gira também. Então, tudo é tratado nos moldes do mundo, né, com as características e a cultura de desenvolvimento. Tem mais aí de milhares de nodes espalhados em diversas indústrias. Hoje, na América Latina, a gente vê muito forte a indústria financeira, trabalhando com Hadoop. Algumas de internet, né? Internet financeira e as empresas que são movidas a dados, né? Então, Serasa, Experian, essa galera que trabalha com Boa Vista, que trabalha com dados em si, são empresas que precisam, né, se movimentam através da tecnologia de mastigação e tratativa de dados. Hoje temos mais de 10 livros publicados, né, em Hadoop, principalmente sobre a mídia da O'Reilly. Os principais, Hadoop Operations, Spark, 2 livros de Spark, um para Data Scientist, outro para desenvolvimento. A parte de HBase também muito forte. É um dos projetos que foi também objetivado dos papers do Google, né, através do Big Table, enfim. Essa é a Cloudera hoje. Tá? Aqui são alguns exemplos de alguns projetos que tem no Hadoop e quais são da Cloudera, o que a Cloudera fundou, né? Mais ou menos 70% do que a gente tem lá é o que é comitado, é resolvido, é criado por funcionários pela Cloudera, com grande parceria também da Intel. Tá? A Intel é um grande parceiro e é um dos grandes propulsores da tecnologia no mundo, tá? Não só a Cloudera em si. Bom, vamos começar pela história, né? Por que tudo isso começou? Lá em 1999, né? O que a gente tinha naquela época, quando começou-se a nascer os engines de busca, a gente tinha naquela época, eu trabalhei inclusive na Digital, né, que era a dona da Alta Vista, foi um dos primeiros engines de busca lá no passado, aqui no Brasil a gente tinha aquele famoso KD, o Google veio nascer aí um pouco depois de tudo isso, e o que se tinha, né? Aí um exemplo da versão beta do Google aí, de 1999.
sei se vocês lembram dessa telinha, bem antigo. O que tinha em termos de tecnologia, né? Fazer indexação de web era complicado, né? Você tinha milhões de páginas aí já em 1900, centenas de milhões de páginas já em 1999, a internet estava em plena expansão e, poxa, como indexar essa informação era a grande pergunta, né? Como fazer isso de uma forma que viabilizasse a criação das empresas, porque as empresas não tinham, por exemplo, a Alta Vista até tinha o background da Digital, mas outras empresas não tinham financeiramente eles não tinham capacidade de adquirir as tecnologias da época para poder criar esse tipo de tecnologia. Então, qual era o grande ponto, né? Fazer o crawling de todas as páginas, ir lá, ler, ver o que tinha de informação para poder classificar a relevância e métricas dessas páginas, construir um engine de busca baseado em keywords das páginas e tentar fazer isso o mais real-time possível, né? Apesar de ser um grande processo em batch, tudo isso, mas o objetivo era tentar tornar isso mais ágil e mais rápido possível, né? Então, o que se tinha naquela época? Tinha Sybase, tinha Oracle, Informix, as bases DB2, BM, enfim, era isso que se tinha, né? Então, tinha que, de alguma forma, manipular essa informação e a tecnologia, na época, que estavam presentes para ser utilizados eram essas tecnologias. Então, o que você tinha que fazer, né, lá em 99? Comprar uma máquina muito grande, muito maior que hoje, até em termos de processamento, a memória da época era muito... a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Instalar aí uma solução extremamente custosa, né, de base de dados, apontar o seu workload para ela, esperar que ela não falhasse de forma alguma, né? E se você fosse muito ambicioso, né, se você tivesse dinheiro também, você compraria aí uma outra máquina muito grande como backup dessa, caso essa caísse, né? Então isso em 1999 era o caminho, era a forma de se trabalhar com grandes volumes de informação. E quando a gente fala, foi um grande desafiador, o que moveu esse termo Big Data para o mundo, uma das grandes coisas foi justamente fazer o crawling na web, né? Como entender, como baixar toda essa informação para uma grande base e trabalhar essa informação de uma forma inteligente. Bom, o problema principal nas limitações, isso não escala, né? As grandes bases de dados, por mais que você tenha hacks e tente se fazer a cluster ela não escala horizontalmente. O custo é absurdo para quem já viu, para quem já tentou comprar ou compor uma solução como essa, já notou. Você não tem realmente fault tolerance, né? Você realmente não tem a disponibilidade da informação da forma que você precisa e que você espera. Você tem o vendor locking, porque a tecnologia ela era fechada, né? E é até então, da maioria dessas tecnologias que a gente comentou. Então, por ser lock-in, você ia ficar eventualmente na mão dos vendors por um período, pelo período todo da sua vida, da sua empresa. E SQL não era uma linguagem muito, não era a linguagem correta para trabalhar ranking de páginas. Você tinha dados que eram eventualmente não estruturados ou semi-estruturados. Não tinha XML na época, esse tipo de coisa, JSON, mas você tinha informação que estava numa página HTML. Essa informação ela é eventualmente semi ou não estruturada. Então, e bases relacionais, bases convencionais de dados não são propriamente construídas para trabalhar esse tipo de informação. Então, essas eram as grandes limitações da época. Então, o que o Google fez? Né? O Google pensou em uma coisa diferente. Né? Então, vamos criar, né, nossa própria storage e uma estrutura de processamento, que eles chamaram de, na época, e ainda é hoje, o Google File System, junto com o MapReduce. Né? O objetivo era que fosse barato, né, o custo para viabilizar o negócio do Google na época. Né? Então, o objetivo é que fosse barato, escalável e que fosse disponível, né? Que você conseguisse, de fato, ter a disponibilidade necessária para que aquela informação estivesse ali o tempo todo. Então, o Google ele pegou e começou a pensar como que a gente vai fazer isso, né? O Google File System e o MapReduce funcionou, né? Quando eles programaram isso, eles criaram depois papers em cima disso, que foi daí que nasceu o Hadoop. Mas, a princípio, foi uma tecnologia que foi duramente e largamente testada dentro do Google. Eles obtiveram os resultados que eles queriam, né?
E ainda é uma parte, né, do Search Engine do Google, o Google File System é o MapReduce. Tem aí a alta escalabilidade, principalmente para processos em batch. Então, muito da informação inicialmente, você fazia o crawl da internet, jogava para um grande file system, e depois você processava essa informação toda para manter ela disponível. Então, eram todos processos batch. Ainda muito utilizado no Google internamente, né? Hoje, uma informação importante. Há 2 meses atrás, o vice-presidente da Cloudera de Engenharia passou a ser o Dan, que era vice-presidente de engenharia do Google. Então, muita coisa vai ficar cada vez mais rápido em termos de criação, né? A Cloudera sempre trabalhou muito com os papers, agora a gente passa até a capacidade de não só ter os papers, mas também trabalhar efetivamente nas boas ideias que eles tinham, que eles têm, enfim. A gente trouxe essa pessoa que foi muito importante, assim como trouxe do Presto, que é o que criou o Impala, do HBase, enfim. Esse é é uma brincadeira, é um exemplo do hack do Google. Tal. A ideia do Google era que fosse isso, né? Que fosse um Lego, né? Você poder montar, tirar e colocar da forma mais rápida possível, porque toda a inteligência não estava no hardware, que é o que custa. A inteligência estava no software. Então não importa como você ia, quando você ia tirar, se queimava ou se não queimava, os nodes, né, do cluster, a inteligência estava no software sendo devidamente controlada pelo software. Então o dado ia estar altamente disponível, independente de ter ou não problema. Aqui é um exemplo real de um hack do Google, né? Como é que eles fazem. Aqui não dá para ver, mas as máquinas hoje elas são ligadas, elas são seguradas no rack e com velcro para poder tirar e colocar mais rapidamente, porque elas queimam o tempo todo. Então, eles criaram um modelo de servidor proprietariamente deles, né? É claro, com toda a tecnologia com Intel, mas são máquinas convencionais, são máquinas com custo baixo, com pouca memória, com pouco disco, enfim, são nodes. Então, isso queima o tempo todo, dependendo de como está sendo utilizado e onde ele está. Aí é uma outra foto dos discos, né, que você tem dentro do data nodes lá, e vocês podem ver, ela não tem nem capa, né? É uma máquina construída e colocada em velcro para poder ser tirada e retirada rapidamente, né? Então, foi daí que surgiu a grande ideia aí do Google File System e do MapReduce. Manter esse tipo de máquina para poder garantir e viabilizar o meu negócio para o mundo e ter uma tecnologia em software que eles mesmos poderiam criar que gerenciasse a disponibilidade e o processamento desse grande número de informação. Bom, o Google foi muito benevolente, né? Por quê? Porque ele publicou um paper em 2003 explicando exatamente como funcionava o File System e em 2004 como funcionava o MapReduce. Na época, em 2003, 2004, já eram tecnologias maduras para o Google, porque ele já usava massivamente e funcionava muito bem. Então, na época foi uma grande mudança, né, uma mudança de paradigma, porém não foi em 2003, 2004 não foi devidamente observada pelo mercado, pelas outras companhias, mesmo de internet, como era o funcionamento desse tipo de tecnologia. Então a comunidade não pegou imediatamente como isso funcionava, o pessoal de base de dados achava isso estranho, e o Google não tinha nenhum interesse comercial sobre criar uma tecnologia, uma infraestrutura que e vender isso para o mercado. Porque o negócio do Google não é esse. O negócio do Google é servir informação, enfim, entre outros. Mas hoje, não só hoje, como lá no início, ele sempre foi isso. Então, como nasceu o Hadoop efetivamente? Doug Cutting e o Mark Caffarella, eles criaram a princípio o NUT. O NUT era uma ferramenta de busca, ele faz crawling da internet, né, principalmente, e trazia essa informação e rodava em 4 nodes, tal, com um programa um pouco pesado na época. E imediatamente aí eles observaram esse paper do Google e falaram, não, isso aqui é o que a gente tem que fazer para poder executar a ideia que nós temos de efetivamente fazer o crawling da internet inteira. O crawling, quando eu falo, é trazer toda a informação de páginas, classificar essas páginas, ranquear essas páginas.
numa forma efetiva. Então vamos pegar esse paper do Google e programar efetivamente. Uma falha minha, eu não tirei um print, mas tem um print no site do Java One, se não me engano, que tem a primeira versão do HDFS MapReduce quando o Doug Cutting ele soltou isso para as massas, né? Ele open sourceou essa informação, abriu dentro do Apache Software Foundation. Enfim, mais ou menos em 2004, 2006 saiu a primeira implementação portada para o NUT, do Google File System. E em 2006, efetivamente, nasceu o Hadoop. O nome do Hadoop, para quem não sabe, vem do elefante amarelo do filho do Doug Cutting. Que o filho dele era novo, na época tinha um elefantinho amarelo que chamava de Hadoop. Ele pegou o nome do elefantinho e colocou no projeto, né? Por ser elefante, tratar grande volume de informação, enfim, ele fez essa associação. É daí que vem o nome Hadoop e o porquê um elefante amarelo, o símbolo, tá? Então, aí está o Doug Cutting. Na primeira foto, ó, o Doug Cutting, esse gordinho fazendo hang loose sou eu. A gente trabalha, não diretamente, mas na mesma empresa. Enfim, aqui é o elefante, efetivamente, o que deu nome ao projeto, o elefante amarelo. Enfim, foi aí que nasceu o Hadoop, tá? Então, sumarizando, né, a informação de web era grande, totalmente muito não estruturada, muitas das informações não eram estruturadas. As bases de dados convencionais não conseguiam resolver o problema por questão de escalabilidade, custo e limitações na própria linguagem de SQL. Então, o Google criou o Google File System com o MapReduce, e o Hadoop é 100% baseado no Google File System e no MapReduce, que foram papers que efetivamente lançados pelo Google. Então, esse é a história do Hadoop. Aqui a gente termina a história. Agora a gente começa a entrar efetivamente na computação, quais são os elementos, o que ela faz. Eu vou deixar a parte de perguntas mais para o final, para ter uma continuidade, mas se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir, enfim, escrevendo, anotando, para a gente conversar posteriormente. Bom, esse é o Hadoop, essa é a história. Vamos continuar. Então, agora, HDFS MapReduce. Como isso, talvez agora efetivamente comece a apresentação tecnicamente para quem estava esperando. Né? Acabou a parte histórica da coisa. Mas é importante entender isso para saber o porquê tudo isso foi criado. Certo? Bom, o HDFS, como já falei, é baseado no GFS, no Google File System. É um File System distribuído. Hoje ele é escrito completamente em Java, isso é importante. Então, o assembler do Hadoop é o Java. Tá? Alguns elementos são escritos em C, alguns elementos são escritos em Scala, mas na sua maioria, elementos fora do HDFS, elementos do Hadoop, mas na sua maioria são escritos em Java. Tá? Então, para quem conhece Java, vai entender, vai navegar completamente sobre a tecnologia sem nenhuma dificuldade. Se precisar abrir o código, está lá totalmente aberto em Java para vocês poderem trabalhar. Primeiramente foi criado para escala e custo, né? Então rodar em hardware commodity, né? O mais commodity possível, e escalar infinitamente o maior número possível de nós, baseado no número de informação que tem que ser processada. Hoje, graças ao Hadoop, eu posso falar pelo Brasil, pela América Latina, tem clientes que estão fazendo coisas que antes demorava-se muito para ser feito, e outras que eles nem faziam, porque o custo para fazer era muito alto e eles não tinham absoluta certeza do retorno daquelas perguntas, daquelas queries, daqueles jobs que eles passaram a criar. Então, a partir do momento que eles tiveram a oportunidade de colocar isso numa infraestrutura com um custo baixo, eles tiveram resultados surpreendentes para mais, tá? Não só surpreendentes, tem resultado que realmente valeu a pena. Agora isso mudou um pouco, mas há algum tempo atrás falava-se que Big Data era uma coisa meio obscura, ninguém fazia, sexo de adolescente, enfim. O que eu posso falar, assim, convivendo com os clientes e vendo no mundo o que está acontecendo, é que tem muita gente sim efetivamente fazendo, mas o que está sendo feito é tão estratégico em termos de negócio para as empresas
que obviamente isso não vai cair no mercado. Poucos cases são abertos, tá? Os que são abertos são cases mais convencionais de análise de dados de redes sociais, coisas que é muito simples fazer, mas, aqueles cases, aqueles use cases que são mais internalizados, coisas que realmente trouxeram resultados para as empresas, dificilmente você vai ver isso aberto no mercado. Então, assim, sim tem resultado, o resultado é absurdo. Eu tive a oportunidade de participar de um evento recentemente no Brasil, da Febraban, o CIAB, onde alguns clientes falaram algumas coisas em torno de redução de custo de 40 a 50 vezes do que eles faziam anteriormente. Eu não estou falando de 40 a 50%, estou falando de 40 a 50 vezes. Então isso é muito chamativo. É uma tecnologia que realmente veio para ficar e é totalmente disruptiva. Tá? Continuando. O HDFS, ele vai trabalhar com falhas, sim, ele vai gerenciar as falhas, né? Então, a escala dele aí, quanto mais você escala, mais você pode efetivamente ter falhas, né? Você vai ter mais máquinas, essas máquinas são máquinas commodities, né? Então, comoditizado. Os discos não são em rede, a gente fala que é os JBODs, né? Just a bunch of disks. Ou propositalmente, porque a vantagem é justamente o custo baixo do hardware, o software que vai assumir toda a disponibilidade da informação. Falhas você vai ter eventualmente no disco, na rede e nos nós efetivamente, na máquina em si. Né? Os arquivos são append-only, então você vai apendar a informação lá para ele. São geralmente grandes, tá? De gigabytes a terabytes. E você pode acessar aí grandes, né, e sequencialmente toda essa informação conforme ela está entrando e se estabelecendo dentro do file system, do Hadoop File System, HDFS. Os primeiros pontos aí que você vai ter, né, os Quick Primers, são o File System, Hard Driver e a rede, né, a rede para poder trocar toda essa informação. Né, toda essa informação tem que ser trocada entre os nós e também pela entrada de dados, geralmente é feito por um Edge Node, onde a informação vai ser captada de alguma forma e efetivamente escrita dentro do HDFS. O File System Primer, né? Então tem o mesmo conceito de um sistema de arquivo convencional, a mesma coisa, tem árvores de diretório, você cria, você lê, você escreve, você deleta arquivos, a mesma ideia que você tem num file system convencional de Unix. Né? Inclusive você tem os controles exatamente iguais, né? Read, Write, Execute. Você tem um RWX exatamente igual. Dentro do file system, você vai guardar metadados e dados. Né? Os metadados são o quê? Os arquivos, tamanho, permissionamento, informação de header, enfim. E o dado em si, que é o quê? O conteúdo dentro do arquivo. É separado em metadado e dado. Tá? Eu vou mostrar posteriormente onde são separadas essas informações. Alguns, não problemas, mas preocupações que sempre se tem. Integridade da informação, né? A informação que está sendo escrita. A durabilidade dessa informação lá, a persistência, quanto ela está lá, por quanto tempo, enfim, isso é gerenciável. E o gerenciamento em si do dado que está lá, principalmente em termos de governança da informação. Né? Então, como está sendo acessado, quem, onde, como, por quê, quem escreveu, quem apagou. Então, são sempre preocupações que se tem da informação que está dentro do HDFS. Posteriormente, eu vou mostrar para vocês como a gente endereça essas preocupações. Tá? Disk Primer, né? Então você tem um SIC, né? Que para cada SIC você vai ter uma operação de I/O. Os SICs eles são custosos, né? Então para cada SIC você tem aí mais ou menos 10 milissegundos é o custo de cada SIC, né? Então o throughput em termos de IOPS, né? De IOPS trade-off dentro dessa infraestrutura você vai ter 100 megas 100 megas em torno de 10 IOPS, 10 megas em torno de 100 IOPS. Esse é o throughput esperado, tá? Em termos de IOPS, de IO input. E os big IOs, né? Quanto mais IO significa aí um melhor throughput. Por isso o Hadoop ele trabalha muito bem aí com
grandes arquivos, né? Apesar de a gente sempre mastigar essa informação em blocos de 64 ou 128, hoje já mudou para 128, a gente sempre vai trabalhar muito bem com essa magnitude de arquivos, tá? De arquivamento. Arquivos pequenos, de kbytes e tal, não são muito... O ideal é sempre fazer um append em um grande arquivo antes, para depois jogar para HDFS, tá? Depois isso é um pouco mais de tuning do file system e da solução. Um pouco sobre rede. Então, rede sempre separa assim hacks, tá? A solução. Os hacks sempre vão ter, as máquinas sempre com interface de 1 ou 10 GB, tá? Geralmente de 1 GB. Os hacks que ficam no topo falam 10 GB. E o core principal, pelo menos uns 40, né? 40 gigabits. O Hadoop ele é muito network intensive, ele usa muita informação, troca muita informação na rede, porque os nós trocam muito de informação, principalmente durante o processo de MapReduce e outros processos que são executados sobre ele. Então, é muito importante, num momento de arquitetura de uma solução como essa, você entender efetivamente os seus use cases, qual a tratativa desse dado, como você vai trabalhar esse dado, enfim, para poder ter um desenho correto dos seus hacks. Tá? Como eu tinha falado, 10 gigabits entre os suítes, 10 gigabits entre suítes, 1 gigabit entre as máquinas, ou você pode fazer header channel, você pode ter 4 interfaces falando 4 gigabits ao mesmo tempo, cada uma de 1 gigabit falando em 4, que você faz o header channel entre elas, ou 2, ou 1, enfim, depende muito do tipo de informação e dos use cases. Por que eu falo tanto dos use cases? Pode ser o objetivo principal da solução seja mais para a retenção da informação. Não vai ter tanto custo em termos de processamento. Então, a gente pode trabalhar uma estrutura com menos a quantidade de throughput entre as máquinas. Mas se é uma estrutura que vai ter muito processamento, ou próximo de real-time, por exemplo, se estiver trabalhando com streaming, Spark Streaming, Storm, que seja, então você vai sim precisar de uma infraestrutura no qual o throughput dos nodes seja maior. Tá? Então tudo isso é trabalhado, manipulado no momento inicial de arquitetura do cluster. Tá? Vamos lá. O Hadoop, o software, tem dentro dele um negócio que se chama Hack Awareness. O que é isso? Ele sabe em que hack que estão os nodes. Sabendo isso, inteligentemente ele usa a informação para alocar os blocos da informação para que se caia um hack, você não perca. Se cair um hack inteiro, mesmo assim você ainda você não perca a sua informação. Tá? Já me perguntaram, eu posso colocar isso em data centers diferentes? Não, a não ser que você tenha uma infraestrutura de interligação nesses data centers muito boa, porque vai trafegar muita informação. Praticamente só para o Hadoop você vai precisar de uma infraestrutura de um link de 40 GB, por exemplo. Então, não vale muito a pena. O que vale a pena é você ter infraestruturas de disaster recovery, no qual a informação venha para o cluster e tem um outro cluster em uma outra infraestrutura, você vai sincronizando, seja num período em batch, ou seja em real time, ou próximo de real time. Na verdade, não é real time, né? Near real time. A informação cai na HDFS, efetivamente ela pode ir posteriormente para o outro cluster, ou o próprio consumidor de informação manda para os dois clusters ao mesmo tempo. Continuando. Arquitetura da solução. Você sempre vai ter o name node. Lembra do meu cargo, name node Latinoamérica? Então, o que é o name node? Ele é responsável pela informação de metadados, né? Pelos metadados. Então, os lugares onde está guardada a informação, nome dos arquivos, tamanho dos arquivos, bloco dos arquivos, localidade, onde ele está, qual o custo de buscar essa informação lá, porque isso também é utilizado no modelo de decisão se aquela informação vai ser retirada do datanode A, B ou C, ou do hack 1, ou 2 ou 3. Então, tudo isso está dentro do name node. O name node é redundante, caso caia tem um segundo, e eles conversam entre eles e sincronizam o tempo todo. Continuando. Os data nodes, ou worker nodes, tá? É onde efetivamente está a informação quebrada em blocos. Esses blocos, geralmente de 64 ou de 128 megas, junto com o checksum, que é onde é o hashing, né? A informação hashing que vai informar para o name node que aquele arquivo se trata daquele metadado que está associado no name node. Quando você vai fazer uma busca, uma escrita, alguma coisa, sempre ele vai perguntar para o name node que vai informar. E seu dado está aqui, seu dado está ali, seu dado está assado. Como eu disse, Hack Awareness, sempre esses data nodes
são separados em hacks diferentes. Não necessariamente uma estrutura inicial funciona assim, mas se você quiser criar uma estrutura séria, você vai separar em hacks diferentes. Por quê? Por questão de disponibilidade, né? Se você tiver um problema num hack, o outro ainda vai ter informação. Pode perder 2, 3 hacks, dependendo da quantidade de hacks que você tem, não vai ter problema nenhum, a informação continua totalmente disponível. E quando isso acontece, a informação automaticamente é rearranjada pelo datanode, tá? Desculpa, pelo HDFS. O HDFS tem inteligência de saber esse servidor, ou esse hack caiu, ou esse disco falhou. Então a informação que está lá, eu quero rearranjar e replicá-la novamente para uma outra infraestrutura, para um outro hack, para um outro datanode. Isso tudo é configurável, quantidade de replicação, hack, awareness, como vai ser replicado, tudo isso que eu estou falando é configurável. O default é replicação pelo menos em 3 vezes, que é o que é a configuração padrão, tá? E pelo menos 2 hacks, né? Mas geralmente se não se tem, tudo bem, trabalha com hack só. A informação replicada em desculpa, essa informação que ela é replicada posteriormente, se tiver um problema, ela vai se auto-replicar novamente para se manter disponível, não acontecer o que aconteceu anteriormente. Você tem lá os datanodes 1, 2, 3 e 4. Aí você tem um cliente que vai escrever alguma coisa no datanode. Né? Quando ele vai efetivamente criar um arquivo, por exemplo, /tmp myfile, ele cria lá um arquivo, vai chamar o namenode vai pegar esse arquivo, escrever no datanode 4, 3 e 2. Então, pegando esse arquivo, ele vai joga no datanode 4. O datanode 4, sabendo que tem que escrever no 3 e no 2, ele vai lá e manda informação. Datanode 2, escreve esse bloco de informações também. Datanode 3, datanode 2, escreve também esse dataset também em você. Então, essa informação ela é altamente replicada. Como eu disse, o padrão é 3, pode ser modificado. Zanardo, e se eu tiver um cluster em disaster recovery, posso fazer diminuir o grau de replicação? Sim, pode. Como essa informação já está sendo replicada numa terceira vez para um outro cluster, você pode diminuir o grau de replicação para 2, né? E aí você vai ter essa informação pela terceira vez sendo replicada num outro cluster. Aí tudo isso é calculado. Tudo isso no momento de arquitetura do cluster a gente define quantas vezes vai ser replicado, se vale a pena replicar ou não. Às vezes a informação não é tão importante assim, então a replicação pode ser menor. Tudo isso que eu estou falando com vocês, eu não disse, mas tem os fatores relacionados à compressão. Então você tem algoritmos de compressão para utilizar no cluster, por padrão, Snap, LZO, gzip, libgzip, né? Então esses são os principais algoritmos já na solução. Então você pode, alguns têm custo em termos de processamento, outros têm custo em termos de performance. Então, um ou outro, em termos de I/O, desculpa. Então, dependendo do algoritmo, também vai ser analisado qual o melhor algoritmo a ser aplicado, dependendo do seu use case. Tudo vai basear no seu use case, tá? E quais são as ideias que você tem para trabalhar essa massa de dados que tem dentro do seu cluster. Bom, o dado vai ser escrito, como eu disse, né, vai ser escrito do datanode 4 para o 3, do 3 para o 2. Caso ocorra algum problema, por exemplo, o datanode 2 cair, a informação ainda está no 3 e no 4, ou se o hack número 1 inteiro cair, a informação ainda está no datanode 3 e 4. Posteriormente, o cliente manda um close, né, para fechar a informação escrita, escreveu e pronto. Bom, como funciona o caminho de escrita, né? Então, o namenode vai guardar os metadados para o arquivo novo. Ele vai pegar um topology aware, que é o que eu disse sobre o hack aware. Ele sabe em quais hacks os nodes estão distribuídos. Isso é muito importante, uma configuração extremamente importante para o cluster. Então, sabendo onde eles estão, ele vai fazer efetivamente o setup do write. Né? Vou escrever aqui, aqui e ali e fazer o string dessa informação entre os metanodes. Eu vou correr um pouquinho, gente, que a gente está com 15 minutos, mas eu vou pular algumas coisas que se tiverem dúvida a gente pode continuar, tá? Posteriormente eu respondo as dúvidas sem problema. Bom, para ler a mesma coisa, o cliente vai lá, pergunta para o namenode vai no datanode 4, se a informação estiver disponível, bum, está aqui. Trouxe o dado, leu, pronto. Bom, toda
caso de falha, se ele tentar ler, o datanode caiu, ele vai procurar no 2 e no 3, enfim, a informação vai estar sempre disponível. Se o datanode caiu, tem um datanode secundário, que vai poder trazer uma informação também. Outras funcionalidades que eu tenho no HDFS é a federação de dados, tá? Ele entende, ele tem o awareness, né? Ele tem o entendimento de onde essa informação está. Eu tenho block pools de storage, então eu posso especificar onde eu quero guardar snapshots, né? Que é novo, principalmente no HBase, mas no HBase já tem já há algum tempo. E futuramente aí você vai ter QoS, tá? NameNode, DataNode, Scalability. Hoje o NameNode e o DataNode são, o NameNode principalmente é um. Você tem o primário e o secundário somente. A hierarquia de storage, isso está sendo criado nesse momento que a gente está conversando, que é poder ter, poder ser configurável toda a hierarquia de storage de retenção da informação. Vamos entrar no MapReduce. O MapReduce, ele foi baseado, eu não sei se vocês conhecem uma linguagem de desenvolvimento que chama Lisp. O pessoal que trabalha com inteligência artificial já há algum tempo, o machine learning há alguns anos, com certeza já ouviu falar. Então, a ideia do MapReduce vem de lá, da linguagem funcional, tá? Do Lisp. Então, a ideia principal é o quê? É um framework de desenvolvimento para o Hadoop, para você poder mastigar. O grande poder do Hadoop é você poder ter o dado e o processamento muito próximo. Você não tem que movimentar a informação para poder processá-la. Então, isso que traz um grande ganho, tá? Na solução. Então, o map ele vai operar em todos os elementos, o Reduce ele vai combinar e agregar as informações vindas do map. Tá? Ele faz toda a abstração de storage, concorrência e execução. Então, para você que está desenvolvendo, não tem que ter nenhuma ideia de exatamente como ele está executando o algoritmo dele, como ele está fazendo o shuffle and insert, que é o processo que ele faz durante o map. Você não tem que ter nenhum know-how sobre isso. Você simplesmente vai criar a sua aplicação, seja em Java, seja em Python, seja em qual linguagem você entender, e que fale com a MapReduce, claro. E, a partir desse momento, você vai interagir com os dados que estão lá e o MapReduce vai fazer todo o trabalho de abstração do cluster para você. Você não precisa trabalhar a abstração da informação. Você pode usar Machine Learning, né, que não é possível em SQL puro e não é tão eficiente como as queries que você faz efetivamente, diretamente no RDBMS, no OLAP, certo? Porque ele é, no final das contas, um DAG e ele é um MapReduce. Hoje eu vou falar, se der tempo, um pouco sobre o Spark, mas o MapReduce ele veio aí simplesmente para mastigar a informação em batch, tá? Então, ele não processa informação, ele não usa muito a RAM, ele é muito I/O intensive. Então, com o tempo notou-se que ele estava um pouco desatualizado em termos do que a gente tem hoje em tecnologia, em termos da velocidade que as empresas exigem. Então, o MapReduce, eu vou falar sobre ele, mas muita gente vê hoje o MapReduce como sendo o COBOL do Hadoop, tá? Porque hoje já existem tantas novas tecnologias que o MapReduce ficou para trás. Tá? Inclusive, nos últimos testes de benchmark que foram feitos, o Spark, por exemplo, fez absolutamente 10 vezes mais em termos de velocidade, ou até mais, tá? Em termos de velocidade que um job MapReduce executaria. Bom, no update in place, você não vai ter como fazer o update da informação, então o Hadoop ele não efetivamente substitui uma base de dados OLAP. Existem frentes de criação, já foi adicionado algumas funções ACID dentro do Hive, mas não é efetivamente manipulando a informação que está no HDFS. A informação lá no HDFS continua inupdateável. Tem a palavra agora. Você não faz update na informação lá. Ela escreve, ela apaga, mas você não consegue alterar transacionalmente aquela informação, como acontece no mundo nos mundos do RDBMS. Bom, continuando. O MapReduce, basicamente você tem lá a mesma infraestrutura, NameNode, DataNode. Beleza. O Job Tracker é o cara que vai atribuir o job dentro dos DataNodes. Ele vai conversar, ele fica dentro do NameNode e vai falar, olha, DataNode 1, DataNode 2, 3, toma aqui o seu Task Tracker para você poder executar
executar essa tratativa desse dataset específico. Então, o Data Tracker vai ser o gateway de dos usuários, ele que vai fazer o assign das tasks e efetivamente fazer o track do status do job que está sendo executado dentro das tasks, dentro dos data nodes. Então, ele é o processamento do dado que está no node. Isso é trazendo tudo que se entende em termos de cluster. Efetivamente, o teste vai executar o map reduce e vai fazer o assign o assignment, né? Quem vai atribuir esse job sempre vai ser o job tracker, ele que vai gerenciar todos esses testes que estão nos data nodes, executando paralelamente para trazer a informação para você. Aqui é um exemplo de word count, de como funciona tudo isso que eu falei. Então você tem lá um input no mapper, um texto, cat, set, tá. Isso vai ser feito map. Então, eu vou atribuir uma chave-valor para ele, T1, cat1, stat1. Vou fazer o shuffle disso. Então, quantas vezes apareceu repetidamente? O 1 apareceu 2. O T apareceu 4 vezes. E o redundancy vai ser o quê? Atribuindo já quantas vezes essas palavras apareceram. Então, eu vou escrever ela simplesmente uma vez, falando que ela existe 4 vezes e atribuindo lá no name node vai apontar em que lugares que ela está, que ela existe. Basicamente é isso que o MapReduce faz, tá? Então é um processo de, como eu disse, vem da ideia lá do Lisp de alguns anos atrás e basicamente é isso no MapReduce. A arquitetura do word count vai sempre entrar através do job tracker, aí você vai ter o cat perguntando, cat, eu estou aqui no test tracker 1, o T está no 2, aqui o dog, eu vou juntar tudo isso dentro do hack e responder para o job tracker o retorno do word count. Está aqui, esse aqui é o seu word count, foi x, y, foi essa quantidade de vezes. O word count vai retornar um número. Sumarizando tudo isso que eu falei, o Google File System e o MapReduce foram desenhados para ser baratos, simples, efetivo e escalável. Fault tolerance, a replicação dos dados acontece pelo menos 3 vezes, pode ser configurável para ser mais, para ser menos, o ideal é que seja 3. Existem hoje novas tecnologias, o Facebook tem criado algumas coisas interessantes em termos de RAID no HDFS. Isso, se vocês tiverem interesse, procurem RAID HDFS, o Facebook tem criado algumas coisas para poder diminuir, inclusive, a quantidade de informação no cluster, sumarizar mais ainda, e você ter o cluster mais efetivo, talvez não com tanta performance, porém com a retenção muito menor. Tá? Procurem se vocês tiverem interesse. Incrementalmente ele vai executar e vai e tenta fugir, né, de qualquer single point of failure. Né? Então, a ideia é ficar bem longe da indisponibilidade da informação. E com toda essa logística que é feita através do HDFS, replicação, hack awareness, certamente isso ocorre. Tá? Isso aqui já não aconteceu mais, tá? O World Sort Record agora é do Spark. Sistema do Hadoop, rapidamente, você vai ter toda a infraestrutura de gestão de dados. Essa ingestão vai cair dentro do Hadoop. Aqui eu tenho dado estruturado, não estruturado, tenho todo tipo de informação que for possível. Esse dado vai ser mastigado em blocos de 64 ou de 128 megas, ou eu posso também configurar. Essa informação dentro do storage, ela vai ser processada, pode ser analisada e pode ser trabalhada com algoritmos de machine learning, para que se tenha alguns resultados estatísticos, principalmente sobre a informação, e tragam os resultados necessários para o pessoal Analytics, pessoal de Analytics, analistas de negócio, o pessoal que trabalha lá em Enterprise Data Warehouse, enfim. Fazer a transformação do dado dentro do Hadoop e posteriormente jogar para os data marts no Data Warehouse é um dos principais use cases hoje no mundo. Tá? Por quê? Você tirar o custo de transformação de informação no Data Warehouse já te dá um grande fôlego em termos de que realmente usar a sua infraestrutura. O Hadoop vai substituir o Data Warehouse? Não. O Hadoop ainda não tem maturidade para substituir as tecnologias que já estão aí há mais de 20, 30 anos. O Hadoop está crescendo muito rápido, mas ainda não tem maturidade suficiente para a substituição de certas tecnologias que já existem há muito tempo e já se provaram efetivas no que elas se pretendem a fazer. Ok? Essa é a resposta oficial da Cloudera sobre isso. O que a Cloudera tem? A Cloudera trabalha
Eu vou muito rapidamente nos componentes, talvez eu nem vá nos próximos slides, que o tempo já está acabando, mas a Cloudera tem o HDFS e o HBase, HDFS para reter informação, o HBase que é a base NoSQL sobre o Hadoop, o Yarn que é Yet Another Resource Negotiation, que é para gerenciar os recursos do cluster em termos de memória e processamento, principalmente. Futuramente também vai trabalhar rede e IOPS, ok? Que vai ser muito legal. MapReduce, aonde tem Cloudera é porque a Cloudera que criou esses componentes, tá? O Impala é um engine de Massive Parallel Processing baseado no Presto do Google, que foi criado para trabalhar e fazer queries ad hoc o mais rápido possível. Ele foi escrito em C. Ele usa aquelas funções mmap em C, quem programa em C sabe. Ele mapeia a informação em memória. Ele não depende do kernel para fazer isso. Ah, Zanardo, mas isso é milissegundos. Milissegundos em milhões desculpa. Milissegundos trabalhando tabelas de milhões de registros é muita coisa, meu amigo. Então, esse é Impala é um engine de MPP. Solar, para fazer busca da informação. E o Spark que vem hoje substituir efetivamente o MapReduce. Ele é um DAG, ele trabalha muito efetivamente com memória, ele já tem uma série de outros componentes no framework, inclusive uma base de dados de grafos, que é o GraphX, ele tem o SQL, ele tem, o Spark SQL vai matar o Impala? Não, não vai, ele ainda precisa do DAG do Spark para poder trazer informação. O Impala vai diretamente na informação, principalmente quando você estiver trabalhando com file system colunar, como é o caso do Parquet, e vai te trazer informação muito mais rápido do que qualquer DAG do mundo. Que mais? O Hive é para manipular a informação em Query SQL, o Pig, que é para fazer scripting sobre a informação e trazer, manipulá-la também, e para consumir toda essa informação Scoop, que é para consumir de base de dados relacionais, o Flume, que vai consumir de syslog, rede, arquivo, XML, JSON, qualquer coisa. Tá? O objetivo dele é trabalhar, manipular streaming. Dentro do Spark tem o Spark Streaming, que é o nosso engine principal de correlação real-time, hoje, da Cloudera. Todo o resto são componentes batch. Bom, o HBase é o engine para trabalhar petabytes de dados. Ele é um NoSQL que roda sobre o HDFS. Tá? Os grandes use cases de baixa latência que se tem hoje em dia é escrito sobre o HBase, inclusive o Siri da Apple. O Facebook, todos os lives, tudo que você serve cai lá dentro do HBase posteriormente, entre outros cases. Esses que eu falo são os mais comuns. Tá? Ele é altamente throughput, traz muito throughput e faz a gerência de um grande volume de informação. O HBase versus um RDBMS. O HBase é single row transacional só, ele não trabalha a commit da transação como um todo. Ele hoje sim tem uma interface SQL que vem através do Phoenix, que é suportado agora pela Cloudera. Ele vai fazer indexes row key only, diferentemente da RDBMS, só que ele trabalha com petabytes de informação, por ter algumas limitações, e consegue trabalhar e manipular um grande volume de informação. O read-write dele aí trabalha em milhões de dados. A gente tem feito alguns benchmarks em cluster aí a cada nó de cluster a gente pode manipular de 20 a 30 mil scans and read and write por segundo. Tá? É mais ou menos esse benchmark. Aqui eu vou pular um pouco. Real-time Data Import, o Flume, vai trabalhar a informação. Aqui é um high-level overview do Flume. Se você espalha agentes pela rede, ele vai capturar essa informação, criptografado não. Toda a informação vai ser comprimida, criptografada e depois enviada para o HDFS. O Scoop trabalha com JDBC e ODBC, ele que vai buscar a informação desses caras. Tudo isso vai ser integrado dentro do cluster e ser manipulado, né, posteriormente, né, pelos seus OLAPs. Você pode jogar essa informação posteriormente via Scoop
para o seu data warehouse, ou para o seu mainframe, ou para a sua base relacional. Tudo que é mastigado no Hadoop, posteriormente pode sair dele para ser enriquecida a informação em algum outro lugar, ou para essa informação ser trabalhada e manipulada via Self-Service BI. O que mais? O Hive e o Pig. O Pig é uma linguagem de alto nível de scripting, foi criada no Facebook. Esse é um exemplo de uma query em Hive, totalmente anti-SQL, assim, muito próximo do anti-SQL, então é muito SQL-like. Para você manipular os dados que está no seu cluster, você não tem necessidade de ter conhecimento de Java, de nada, você simplesmente tem que conhecer SQL. E o Pig é uma linguagem de script muito fácil de se usar, no qual te dá também a possibilidade de manipular toda a informação que está no cluster. Não vou fazer Hive Pig, depois eu passo para vocês. O Impala é um engine de Massive Parallel Processing, que foi baseado no Presto do Google. A Cloudera contratou o cara, criou o Presto e ele criou o Impala. É open source, está sobre a parte Software Foundation, a licença é sobre a parte Software License. E a ideia é que ele seja de 10 a 50 vezes mais rápido do que qualquer query feita no Pig e tal, qualquer job MapReduce, tá? Por quê? Porque ele é feito em C, ele faz ele trabalha com file system columnar, né, com Parquet, e ele vai trazer os resultados das queries ad hoc muito mais rapidamente que qualquer outro engine que dependa de uma pré-compilação para depois uma exposição da informação. Continuando. Aqui uma rápida comparação entre o Pig, o Impala e o Hive. Né? Todos têm, o Hive e o Pig tem SQL, esquema só o Pig. Processos dados com scripts externos menos o Impala, todos eles sim. Tem formato de arquivo extensible file à parte, né? O Pig e o Hive sim, o Impala ainda não. Query speed do Impala muito rápido, os outros dois é um pouco mais lento. Ambos, Hive e Pig, são acessíveis via ODBC, JDBC. Inclusive, qualquer componente que vá falar no cluster hoje se conecta via Impala para ter essa resposta mais rápida. Eu estou falando de Tableau, de Tíbico, Spotify, eu estou falando de MicroStrategy, SAS, EB, enfim, todos esses SAS View, etc. Esses caras vão fazer o replacement do RDBMS? Não. Principalmente se o RDBMS estiver sendo usado para o que o RDBMS deve ser usado. Tá? Essa é a resposta clara. Não, ainda não. Workflow, Cloudera Search é para você fazer busca léxica em full text search. Então ele faz o indexing da informação e te traz como se fosse o Google. Tá? Esse é o objetivo do Solar. O Solar, além disso, trabalhando reversamente, ele tem engines de recomendações, no qual ele pode muita gente que você vê hoje em e-commerce trabalha Solar para poder trabalhar toda a parte de recomendação. O Use é um workflow dentro do Hadoop, que vai executar os jobs, manter o schedule, etc. O Ru é uma interface web para o Hadoop, tá? Para vocês poderem manipular toda a informação que está lá de uma interface web, não efetivamente no shell. O Zookeeper é o que vai fazer todo o trabalho de garantir a integridade, garantir a vida dos jobs, não deixar que eles se aloquem entre eles, trabalhar a eleição eleger, né, quem vai e quem não vai ser executado primeiro, distribuir o locking, fazer o mutual exclusion, enfim, ele é o guardador do zoológico, de todos esses bichinhos que eu estou falando. E o Cloudera Manager, agora já entrando na parte da Cloudera em si, essa é a parte que não é open source. A Cloudera tem uma cara de gerência para tudo isso que eu mostrei para vocês. Esse é o Cloudera Manager. Para gerenciar os dados na cloud, tornar tudo isso que eu falei para vocês elástico, o Cloudera tem o Hadoop Director, Cloudera Director, ele vai fazer provisionamento e desprovisionamento de nós na nuvem. E governança da informação. Como eu falei para vocês no início, é muito difícil governar esse dado todo. Então, aqui é uma tela, um exemplo do Navigator, que ele vai governar essa informação como um todo, saber quem acessou, que hora acessou graficamente, de onde entrou, para onde foi a informação. Basicamente, é isso. Eu queria agradecer, eu fui um pouco mais rápido agora no final, porque a gente está com tempo reduzido, já é 4 horas. Então, eu espero que vocês tenham pegado pelo menos a ideia principal de cada um dos componentes, que são os engines de computação do Hadoop.
como você pode usar, como você deixa de usar. A parte de Machine Learning, hoje em dia, está muito focado no MLib do Spark. Tudo que se tinha em Mahout está sendo passado para o MLib. Então você tem lá, hoje eu já ouvi falar que já está sendo colocado inclusive Deep Learning, por exemplo, que é aquela biblioteca um pouco mais recente que foi criada na Universidade do Canadá. Então tá muito avançado esse mundo, tá indo para é um caminho sem volta, tá? A entrada nesse mundo é um caminho sem volta, porque os recursos, o retorno que se tem sobre o que você pode fazer, o que você já faz com o seu dado hoje ou você não faz, no Hadoop você faz o mesmo ou muito mais, só que por absolutamente muito menos investimento, tá? Então é isso. Queria agradecer aí a vocês, ao Bruno pelo convite e espero que tenhamos outros. Eu me organizo melhor em termos de tempo, porque realmente tem muita coisa para ser falada nesse mundo. Obrigado, gente. Luiz, obrigado aí pelo seu tempo, pelo compartilhar o conhecimento com a gente. Eu vou sugerir para todo mundo que tiver dúvidas, eu não sei se vocês estão conseguindo ver no chat, por exemplo, a Cristiane Araújo mandou uma pergunta. Eu ia sugerir para colocar a pergunta para que todos pudessem vê-la, para que o Luiz possa ir rapidamente ir respondendo. Deixa eu ver aqui no chat. Chat. Eu vou mandar aqui, eu não sei se a Cristina mandou para todos, mas vou botar aqui no Everyone, um copy and paste dela. Não, essa não. Essa daqui estava lá. Cris, posso responder da Cris sobre VMware? Posso responder aqui? Vai. Então, se a dúvida, vai colocando e respondendo. O Hadoop, como eu disse, ele é escrito em Java, né? Então ele é userland, ele não é kernel. Então o que acontece? Existe o hypervisor da VM, enfim, eles não têm eles não têm o entendimento que não aquele engine, aquele computador, aquela máquina virtual, ela vai ser I/O intensive, por exemplo. Por quê? Porque eu estou trabalhando no nível userland, eu não estou trabalhando no nível kernel. Então, sim, pode usar em VMware principalmente para testes, provas de conceito, porém, em um ambiente, hoje, né, 99% dos clientes, eles utilizam em produção em bare metal, eles não trabalham em ambiente virtual por conta de performance mesmo, tá? E o motivo da performance ser um pouco mais baixa no ambiente virtual é justamente pelo Hadoop ser todo userland, né? O kernel não tem a ciência de que aquilo é um I/O intensive application e aí o hypervisor é muito menos. É isso. Então, o aprovisionamento de recursos para aquela máquina não vai ser efetiva como deveria ser. Isso está mudando um pouco, a VMware tem feito alguns trabalhos, tem um projeto Serengeti, se não me engano, mas ainda alguns testes que eu fiz em alguns clientes no Brasil não demonstrou muita performance. O Impala é um Massive Parallel Processing, um engine de MPP. O Spark SQL vai rodar sobre o DAG do Spark de qualquer forma. Então, o Spark SQL não acessa o dado diretamente, ele vai executar um job no Spark para que seja posteriormente trazido o dado. Claro que ele é muito mais rápido que o Hive, tá? O Spark SQL. Por quê? Porque o Hive roda sobre o MapReduce. Aliás, a Cloudera criou o Hive sobre o Spark também. Então, vai ser interessante ver essa diferença entre a performance do Hive sobre o Spark e do Spark SQL, que são dois engines similares. O Impala não entra nesse balaio, porque o Impala é um MPP, ele não trabalha com MapReduce, ele não trabalha com Spark, ele vai direto ao dado, ele assume a informação e vai direto a ela. Então, é diferente, tá? Para você ter ideia, o Impala, a gente trabalha, quando vai fazer a arquitetura de um cluster com Impala, a gente trabalha sobre SLA, que é igual o que você trabalha quando você está criando sua infraestrutura de data warehouse. Por quê? Porque eu consigo garantir SLA sobre ele.
uma coisa que eu não consigo fazer sobre o Spark SQL, muito menos sobre o Hive. Por quê? Eles dependem de outros engenhos para poder mastigar e trazer informação para eles. Está respondido. Mais alguma pergunta, pessoal? Às vezes leva um tempo para digitar pergunta. Uhum. Bom, em não tendo mais perguntas, eu agradeço todo mundo a presença. Como eu havia dito no início, para quem não pegou, a gente está fazendo uma série de webinars. Começamos com o tema Big Data, porque é um tema que muitos têm perguntado. A Computer Society do I3E, né, Centro-Norte, vai promover isso numa frequência, estamos tentando fazer uma frequência mensal, e tudo isso deve estar disponível no site da Computer Society. Então, se você quiser, não pegou a apresentação desde o começo, quiser assistir novamente, vai estar disponível lá. Nos sites das redes sociais da Computer Society, vocês devem ver o link muito em breve, provavelmente até o final da semana, aonde vai estar esse vídeo postado e quando é que provavelmente vai ser o próximo também, a gente deve colocar até semana que vem. Bom, tem uma última pergunta aí, Zanardo. Sim, tem sim. A Amazon Azure da Microsoft na SoftLayer. Na SoftLayer é legal porque inclusive você pode escolher se você quer Bare Metal ou não. No SoftLayer, Azure e na Amazon. Tem outros, tá? O que eu me recordo agora são esses. Na nuvem. E tem integração com o OpenStack para nuvem principalmente privada. Ok? Isso é bom. Excelente. Bom, pessoal, então vamos concluindo aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, aí está poder seguir o Luiz aí no Twitter, o e-mail do Luiz, ele está disponibilizando aí. Então, se tiverem alguma dúvida, sugiro agora contatar ele diretamente e aguardamos vocês no próximo webinar mês que vem. Abraço. Obrigado, Luiz, pelo seu tempo e pela presença de todos. Valeu, obrigado.